Professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria de Educação de Barretos. Na aula de hoje, vamos continuar com a parte 2 do processo de formação de palavras, derivação. Então, agora vamos ver a prefixação. A derivação de palavras por acréscimo de prefixo é chamada de prefixação. Na língua portuguesa, a maioria dos prefixos provém do latim e do grego. Veja o quadro com alguns deles e que você poderá consultar sempre que necessário. Prefixos latinos. Ad a, movimento para aproximação. Adjunto, a por. Ante, anteriormente. Antessala, antevéspera. Ambi, duplicidade. Ambiguidade, ambidestro. Bene, bem, bem. Bem, bem dizer, benfazejo. Bis, bi, bim. 2. Duplicidade. Bisneto, biciclo, binóculo. Circum, circo, em roda de. Circunferência, circulação. Com, com, co. Companhia, sociedade, concomitância. Cumplicidade, compadre, companheiro, colaborar. Contra, oposição. Contrapor, contramuro, controverter. Lembrando, o prefixo, ele é sempre o afixo que vem antes do radical da palavra. Está no início. Prefixo, vem antes do radical. De, movimento para baixo, separação, intensidade, negação. Depenar, decompor. Des, de, negação, ação contrária. Desventura, discordância, difícil. Lembrando que lá é de, des, de, diz. Diz, duplicidade, separação, diversidade de partes. Dissecar, cortar em dois. E, movimento para fora, mudança de estado. Esforço, esvaziar, evadir, expatriar, expectorar, emigrar, esforçar. Em, e, in. Movimento para dentro, negação. Enterrar, ingerir, insuportável. Infra, abaixo, infracinado. Intro, dentro, introduzir. Per, ação completa, perfazer. Pluri, muito, pluricelular. Pós, poste, posição posterior, no tempo e no espaço. Postônico, pós-escrito. Pré, anteriormente, antecedente, superioridade. Prefácio, prever, predomínio. Pró, movimento para frente, em lugar de, em proveito de. Progredir, projeção. Re, movimento para trás, repetição, intensidade. Regredir, refazer, ressaltar. Rescaldar, escaldar, muito. Retro, para trás, retroceder, retroagir. Semi, metade de, quase, semicírculo, semibárbaro, semivogal. Só, sob, sub, sus, embaixo de. Soterrar, subestar, submarino. Trans, tras, tres, tra, tre, além de, através de. Transportar, traduzir, tresloucar, tresnoitar, trespassar, tresler. Tris, tri, três, trissílabo, triciclo. Ultra, além de. Excesso, passar além de. Ultrapassar, ultrafino, uni. Unidade, uniforme, unicelular. Vice, vis, em lugar de, imediatamente abaixo num cargo ou função. Vice-presidente, vice-campeão. Agora nós temos os prefixos gregos. A, an, antes de vogal, privação, negação, insuficiência, carência, contradição. Afônimo, anemia, anônimo, anorexia, amoral. Anfi, duplicidade dos dois lados. Anfíbio, anfiteatro. Ante, oposição, ação contrária. Antídoto, antártico, antípodas, antiaéreo. Arque, arce, superioridade, hierarquia, primazia e excesso. Arquiduque, arquimilionário, arquibancada. Di, duplicidade, intensidade. Dilema, dissílabo, ditongo, dígrafo. Dia, através de. Diálogo, diagrama. Dis, dificuldade, dispepsia, disenteria. Exterioridade, separação. Êxodo, excluir, exumar. Em e, interioridade, enciclopédia, emblema,
elipse. Endo, movimento para dentro. Endocarpo, endovenosa. Epi, sobre, em cima de. Epiderme, epitáfio. Eu, excelência, perfeição, bondade. Eufonia, euforia, eufemismo. O M, metade, divisão de duas partes. Hemiciclo, hemisfério. Biper, acima, muito. Hipermercado. Não, ali, desculpe, é hiper. Acima, muito. Hipermercado, hipérbado. Metá, mudança, sucessão, metamorfose, metáfora, metonímia. Para, proximidade, semelhança, parábola, paradigma, paralela. Peri, em torno de, perímetro, período, periscópio. Pró, anterioridade, prólogo, prognóstico, profeta. Proto, início, começo, anterioridade. Protótipo, proto-história, proto-mártir. Poli, multiplicidade, polissílabo, politeísmo. Sim, sim, si, conjunto, simultaneidade. Sinagoga, sinopse, simpatia. E tele, distância, afastamento, controle feito à distância. Telégrafo, telepatia e teleguiado, do Evanildo Bechara. Como alguns prefixos entraram na língua portuguesa pela via latina e outros pela via grega, há correspondência entre eles. Por exemplo, significado, duplicidade, excesso, metade, em volta de. Olha lá os prefixos latinos. Bi, binóculo, de duplicidade, e os gregos de dissílabo, super, supermercado, hiper, hipermercado, semi, semínima, M, hemisfério, circum, circunferência, peri, periscópio. Sufixação. A derivação por acréscimo de sufixo é chamada de sufixação. Esse processo é o mais produtivo na forma de novas palavras, ou seja, os sufixos constituem a fonte principal na criação de palavras. Há palavras que agregam um prefixo e um sufixo, ao mesmo tempo, não. Um prefixo e um sufixo, embora um ou outro, quando existe um prefixo e não um sufixo, ela tem significado, ela existe, ou vice-versa. Vamos ver? Nesse caso, elas são derivadas por prefixação e sufixação. Por exemplo, deslealmente, inconstitucional, antiofídico. Né? Aqui eu poderia ter desleal, só com prefixo, ou lealmente, só com sufixo. No entanto, eu tenho em deslealmente tanto o prefixo quanto o sufixo. O emprego de sufixos não só altera o significado da palavra ou do radical, como tem a propriedade de mudar sua classe gramatical. Por exemplo, cruel é adjetivo. Se juntarmos a essa palavra o sufixo mente, elas serão advérbio, cruelmente. Mas se acrescentarmos o sufixo dade, teremos um substantivo, crueldade. Palavras que possuem o mesmo radical constituem uma família etimológica. Do grego, étimo, que é igual à forma estabelecida, que é a base ou origem de uma palavra. As palavras cobrir, cobertura, coberta, descobrir, cobre-leito, encobrir, encoberto, têm em comum o radical COBR, né, que é cobre, e, portanto, fazem parte da mesma família etimológica. São consideradas, então, palavras cognatas. E o que são palavras cognatas? Vamos ler ali, para vocês entenderem melhor? As palavras cognatas assemelham-se pela forma, por causa do mesmo radical e pelo significado. Por exemplo, rato, ratazana, desratizar e ratão são cognatas. Mas a palavra ratificar, por sua vez, não o é, pois não só o radical é outro, ratifique, né, até o C, como o significado. Ratificar é fazer a ratificação, validar, confirmar. Veja alguns dos sufixos mais empregados em nosso idioma e as noções que expressam. Né? Aqui são vários, eu vou falar apenas alguns. Né? Acho, da mesma natureza, diminutivo, pejorativo, penacho, feito de penas. Fogacho, fogo efêmero, riacho, pequeno rio, populacho, povo desprezível, aço, proveniente de, aumentativo, vidraça, linhaça, semente de linho, golaço, barcaça, ado,
Posse, coletivo. Barbado, boiada, carneirada, ninhada. Ao, em relação a coletivo. Mortal, genial, florestal, coqueiral, bananal, pantanal. Alha, pejorativo, aumentativo, ajuntamento, gentalha, politicalha, espantalho, cabeçalho, cascalho. Alhão, formado de alho mais ão, brincalhão, grandalhão, bobalhão. Anca, ação-resultado, aumento, ação futura, mudança, esperança, lembrança, festança, matança, vizinhança. Ano, origem e semelhança, serrano, baiano, italiano, republicano, camoniano, a origem, camoniano. Ona, aumentativo, brigão, gritão, papelão. Ário, profissão, lugar para guardar coisas. Secretário, vestiário, armário. Aria, lugar de trabalho, coletivo. Tesouraria, alfaiataria, livraria, marmoraria, papelaria. Ata, ação realizada. Passeata, concordata. São, ação. Confirmação, integração, perdição, fundição. Dade, qualidade, ato de, propriedade. Felicidade, crueldade, bondade, propriedade. Aqui mais uma lista, a lista continua, né? Depois você pode conferir aí, né? 2 outros processos de formação de palavras. Há 2 outros processos de formação de palavras, né? Que é a parassíntese ou derivação parassintética. Vamos ver o que é? Nesse processo, um prefixo e um sufixo são adicionados simultaneamente a um radical ou palavra. Por exemplo, a mais noite mais ser, anoitecer. Em mais triste mais ser, entristecer. Entre os sufixos mais utilizados na derivação por parassíntese, podem-se citar isar, ear, ejar, ecer, que são formadores de verbos. Encolerizar, esverdear, esbravejar, apodrecer. Bom, ali vai explicar que lá na parassíntese, a palavra tanto precisa, né, de um prefixo quanto de um sufixo simultaneamente, né? Não existe nem a noite, né? E também não existe noitecer sem o prefixo a. Portanto, é ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo, para que a palavra exista e tenha sentido completo. E por último, a derivação regressiva. Esse processo é também conhecido como derivação deverbal. A nova palavra é formada geralmente pela subtração da terminação R da forma verbal e acréscimo das vogais A, E ou O. Ajuda de ajudar, alcance de alcançar, choro de chorar. Na derivação regressiva, formam-se substantivos a partir de verbos. É isso, pessoal, e até a nossa próxima aula.